O Gunther atualmente é o campeão intercontinental, segurando o título há mais de 500 dias. Mas, ele merecia passar esse recorde do Honky Tonk Man? O reinado tá tão bom assim ou é superestimado? Vamos falar sobre isso. Let's talk about it. O Gunther, ele foi uma ótima escolha para ganhar o título intercontinental. Porque vamos lá, o título intercontinental não era valorizado pela WWE. Os últimos campeões intercontinentais antes do Gunther não fizeram praticamente nada com o título. Mal defendia e quando defendia era defesas genéricas, reinados que não empolgavam ninguém e campeões com carisma bem duvidoso. Quando o Gunther foi escolhido para virar campeão intercontinental, a gente percebeu como o título intercontinental começou a ser levado a sério. Vamos lembrar que nomes como Sami Zayn, Apollo, Big E, Jeff Hardy, AJ Styles, Nakamura pegaram esse título e fizeram reinados bem esquecíveis com qualidades bem duvidosas. E o Gunther sendo escolhido para virar campeão intercontinental foi uma ótima escolha, porque vamos lembrar que o Gunther ele é responsável por fazer um grande reinado pelo título do NXT UK. E com o Intercontinental não foi diferente, o Gunther ele fez ótimas apresentações e ótimas lutas, grandes defesas, quebrando aquele estereótipo de que grandes lutas só podem ser feitas com nomes high flyers, como Ricochet, Logan Paul, nada disso. Gunther, com aquele estilo violento e bem raiz, provou que luta boa não é preciso fazer somente com superstars high flyers. E com o decorrer do tempo, o Gunther ele foi acumulando várias lutas grandiosas e lutas muito boas. E isso trouxe credibilidade novamente ao título. Esse personagem do Gunther, general do ringue, bem agressivo nas lutas, foi cada vez mais dando credibilidade ao título. Isso ninguém pode contestar. O personagem caiu como uma luva para esse título. Porém, vem a minha primeira crítica para esse reinado do Gunther. Vamos lá. Eu reconheço que o Gunther faz ótimas lutas e grandes defesas. Porém, o reinado do Gunther, para mim, o primeiro erro dele são as defesas genéricas. Vou explicar aqui o que é defesa genérica. Por exemplo, Gunther enfrentando o Ricochet pela milésima vez. Você acredita que o Gunther vai perder pro Ricochet? Não. Gunther enfrentando o Xavier Woods. Você acredita que o Xavier Woods vai ganhar do Gunther? Não. Porque é uma defesa genérica, é um adversário que ele vai ganhar só para acumular mais uma defesa no seu reinado. O reinado do Gunther é cheio de defesa genérica. E isso para mim é algo que estraga um pouco o reinado. Porque vamos lá, se o reinado do Gunther fosse um reinado com várias defesas, com nomes de peso, como Seth Rollins, Cody Rhodes, Kevin Owens, Sami Zayn, seria um reinado muito melhor e muito maior. Posso dar um exemplo para o próprio Roman Reigns. Imagina se o reinado do Roman Reigns fosse um reinado a qual ele não defendesse contra Brock Lesnar, John Cena, Edge, Seth Rollins, defendesse contra outros nomes menos midiáticos. Não seria um reinado tão grande igual ele é. Claro que você pode usar argumento de, olha, o Gunther é um campeão diferente do Roman Reigns. Ele vai dar espaço para nomes que não são tão midiáticos e nomes que não tem o personagem tão interessante, mas a ring skill é muito boa. Tá certo, você pode dar esse exemplo. Não estou falando que o Gunther não era para ter esse tipo de defesa com nomes menos midiáticos. Porém, a maioria das defesas foi com nomes assim, nomes que não empolgavam. Não fazia a gente assistir pensando, caraca, o reinado do Gunther pode acabar agora, pode acabar a qualquer momento. E diferente do Roman Reigns. E é isso que eu senti falta, porque a WWE não foi corajosa. Ela poderia colocado nomes mais relevantes, nomes mais midiáticos para enfrentar o Gunther. Claro que ela colocou o Sheamus, o Drew, mas só esses. Ah, mas ela colocou o Braun Strowman. Braun Strowman não estava na boa fase quando enfrentou o Gunther. E é isso que eu senti falta do reinado do Gunther. Não teve
adversários que ameaçavam o reinado. Isso acabou deixando o reinado meio enjoativo, porque além do Gunther ele não ter adversários que ameacem o reinado, nomes mais midiáticos, o reinado se estendeu muito com defesas genéricas. O outro erro da WWE, já vamos chegar no ponto se ele merecia ou não quebrar o recorde do Honky Tonk Man. Quando o Gunther ele vai enfrentar o Drew no SummerSlam, eu imaginei que o Gunther seguiria uma rivalidade com o Drew, até porque ficaria mais emocionante. O último adversário antes dele quebrar o recorde foi o Drew, porque é um nome que ameaça, é um nome grande. O Drew já foi campeão mundial e é um nome que bate de frente com o Gunther. Só que não, a WWE coloca o Chad Gable. Sim, ela coloca o Chad Gable, o cara do Xuxa, o cara que faz dancinha com o Otis, o cara que faz segmento engraçado no backstage, para enfrentar o Gunther. E eu achei um erro total fazer isso. Ah, mas o Chad Gable é talentoso. Eu não tô falando que ele não tem talento. O problema é que o Chad Gable é um jobber. O problema é que o Chad Gable é um personagem palhaço que faz graça para animar público, para animar a criançada. Você pegar um personagem sério como o Gunther para rivalizar com um palhaço, você simplesmente descredibiliza o que o Gunther vem fazendo. E para piorar, o Gunther acumula 2 derrotas em cima do Chad Gable. Não sei de quem foi a ideia. Ah, mas a vitória não valeu. Valeu sim. Ah, mas foi uma vitória por contagem. Foi uma vitória por tempo. Mas contou como derrota. O Gunther estava muito bem sem essa derrota. Aí ele vai lá, coloca ele para enfrentar o Chad Gable. Se o Chad Gable fosse um personagem sério, eu não estaria aqui reclamando. Fosse um personagem que fosse levado com seriedade, eu não iria reclamar. O problema é que é o Chad Gable, o cara do Xuxa. E para piorar, Chad Gable ele era palhaço antes de enfrentar o Gunther e continuou palhaço depois de enfrentar o Gunther. Então para mim zoa demais esse ponto do Chad Gable foi o último adversário do Gunther antes dele bater o recorde. E agora vamos chegar no ponto do recorde. Ele merecia bater esse recorde? Merecia. O Gunther ele trouxe uma credibilidade novamente para o título intercontinental. Só que é o que eu falei durante esse vídeo. O reinado poderia ter sido muito melhor se tivessem colocado outros adversários. A WWE poderia ter feito esse reinado muito melhor, esse recorde ser muito mais emocionante, se fosse um reinado com defesas em cima de adversários mais credíveis. Mas não, foi defesas genéricas, a qual a gente assistia, na maioria das vezes, sabendo que o adversário iria perder para o Gunther. Ah, mas o adversário, durante a luta a gente pensava que ele poderia perder. Sim, durante a luta. Lutas emocionantes sempre acontecem no reinado do Gunther. Só que antes da luta começar, a gente já sabe que o Gunther vai reter. E esse, de fato, é o ponto que eu mais acho negativo no reinado do Gunther. A falta de nomes mais midiáticos. Porém, é sim um dos melhores reinados que a gente teve com o título intercontinental. Claro que eu tenho minhas preferências de reinados bons, como o do Seth Rollins, Dolph Ziggler e The Miz. Mas o Gunther está sim fazendo um reinado bom que poderia ser bem melhor.